pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais um vídeo aqui no canal. O livro hoje que eu vou compartilhar é uma leitura que eu já fiz há muito tempo, mas é um livro que vale muito a pena ler. E eu tava dando uma olhada, falei, nossa, eu não fiz vídeo no canal a respeito desse livro, e daí eu quero fazer agora porque ele é muito, muito bom. O livro se chama A Espera dos Filhos da Luz, da Ana Maria Braga. Sim, Ana Maria Braga do Louro José. Quando eu achei linda a capa desse livro, me chamou a atenção. Se não me engano, eu comprei em uma das bienais ou numa feira de livro. Eu não lembro exatamente onde eu comprei esse livro. Mas assim, quando eu olhei, falei, nossa, que livro bonito, né? Porque o livro me atrai pela capa. E daí o título dele, A Espera dos Filhos da Luz, falei, deve ser interessante. Mas eu confesso para vocês que quando eu vi quem era o autor, a Ana Maria Braga, eu confesso que eu torci o nariz. E que bom que eu não deixei que o meu preconceito é, me impedisse de comprar o livro e fazer a leitura, porque ele é muito, muito bom, gente. Me surpreendeu demais, tá? Tanto pela história em si, quanto pela autoria, confesso. Tô sendo bem sincera, não sabia que ela escrevia livros e não sabia que ela escrevia tão bem. Então foi uma ótima surpresa para mim, tá? Então, assim, é Ana Maria Braga, é muitíssimo conhecida, né? Então, eu até depois. Sabe quando você passa a olhar a pessoa diferente? E eu vi uma reportagem a respeito dela, de mostrando a vida que ela leva. Ela é uma pessoa, sim, que tem muito recurso, uma pessoa que tem bastante influência, mas ela demonstra ser uma pessoa simples, humana, né? E eu a passei assim até ter uma certa admiração, né? Então acho que essas coisas, quando a gente quebra os nossos preconceitos mesmo, é, a gente tem uma surpresa boa, né? A gente se permite conhecer, a gente pode ter uma surpresa boa. Então, esse livro aqui, ele foi publicado em 2019 e ele foi publicado pela editora HarperCollins, tá? HarperCollins. Ele tem 368 páginas e essa leitura aqui, eu lembro que eu fiz ela assim de uma forma muito lenta, porque ela estava conversando muito com o meu momento. Por isso que assim, eu falo, os livros que nós escolhemos para ler, eles vêm de encontro com o momento que a gente está vivendo. Ele vem de encontro com aquilo que a gente precisa ouvir, que vai nos ajudar a refletir. Então hoje, quando eu vejo assim que eu escolho um livro na estante e a leitura não vai, e eu tento e eu não estou entendendo, não tô me sentindo bem por estar lendo a leitura, ou enfim, eu paro e falo, não é o momento. Eu não insisto mais, falo, não é o momento, e eu respeito esse instante porque não adianta forçar. Significa que o meu momento precisa de outra leitura ou eu preciso de não ler nada. Então a gente tem que se olhar nesse sentido, né? E daí eu lembro que eu comprei e já li, e já comecei a ler. E, gente, que incrível que foi essa leitura, tá? Eu vou ler um pouco aqui da sinopse do livro, para que vocês compreendam um pouco a história, tá bem? Ana Clara é uma menina que nasce de uma gravidez indesejada e se torna uma jovem sonhadora, cheia de curiosidade pela vida. Só que a vida muda num piscar de olhos e ela se dá conta de que a infância e a pureza dão lugar a misteriosos sentimentos e emoções que ela não consegue conter. É a partir daí que começa a sentir seu poder transformador e decide seguir seu coração, ao se descobrir uma filha da luz. A jovem se depara com uma série de misteriosos pergaminhos com instruções para que ela e todos os outros predestinados assumam sua missão de promover a felicidade no planeta.
E a saga não termina aqui. Há muito mais a ser desvendado e transformado no mundo. Ana Clara recebe mais e mais pergaminhos. Enigmáticas mensagens exigirão ainda muito tempo e energia para que sejam completamente decifradas. De fato, parece ser uma saga, parece ser outros volumes. Eu confesso que eu não fui atrás para ver se já saiu algum outro livro como continuação a respeito dessa história, mas deu a entender de que teria uma continuação, tá? Deu a entender de que, assim, não parou por aqui, nessa história. Mas ela por si só, esse livro por si só, ele já tem um bom preenchimento, sabe? Não é aquilo que você fica sentindo falta de. Se tiver, ótimo. Se não tiver, foi uma ótima leitura. Esse livro aqui eu coloquei uma bolinha dourada, não sei se dá pra ver aqui, douradinha. Eu sinalizo os livros que eu li, né, na minha estante, e eu coloco uma bolinha azul, uma bolinha verde. E as que eu coloco bolinha dourada são, assim, aqueles que eu dei 5 estrelinhas e moram no meu coração. De tanto que eu gostei, assim, da história, né? Mas, então tem a Ana Clara e mostra, é de forma romanceada. Não está, deixa eu ver aqui a classificação desse livro. Não, eles colocaram como ficção brasileira, então não tá classificado como sendo um livro espiritualista, autoajuda, nada. Foi classificado, né, que é a classificação a gente vê aqui na ficha catalográfica, então é coisa bem de bibliotecário, tá? Mas ele tá classificado como uma ficção brasileira. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, ele é muito espiritualista, esse livro. Ele tem uma pegada ali espiritualista, de autoajuda, mas ele não, até para questão de venda, muitas vezes, não tem essa classificação. Mas eu vejo ele bem dentro da linha daquilo que a gente traz aqui no canal. Vale a pena procurar para ler, tá? Mas então, assim, essa é a Ana Clara, conforme foi dito aqui num pedacinho da sinopse. E assim, passa por diversas coisas, traz toda a história dela, junto da mãe dela, toda a infância, enfim. Se eu entrar muito nas questões, pode dar spoiler, porque o que é legal nessa história é você ir vivenciando cada pedacinho. Quando ela a vinda dela, quando ela é jovem, tá ali com a mãe, e todo o processo do que ela vai vivendo na vida dela, né? O que eu vejo, assim, esse livro é um livro de autodescoberta. Então ela vai se entendendo no meio de tantos conflitos na sua vida, né? Nas situações que ela passa, das pessoas que ela acaba conhecendo, as pessoas que acabam vindo para a vida dela no caminhar da sua história, né? Da sua existência ali, todas as dificuldades que ela encontra no meio do caminho, mas isso sempre traz, ela recebe toda essas informações e o comportamento externo das outras pessoas de uma forma que ela reflita e isso traz a luz interior que existe dentro dela. Então, assim, às vezes ela não compreende muito das coisas que está acontecendo, mas ela tem sempre um olhar positivo dentro daquela situação. Mesmo que aquilo a fira, mesmo que aquilo a deixe chateada, então ela tenta tirar o melhor da situação. Então aí você começa a ver o porquê que ela é considerada filha da luz. Mas eu vi essa leitura como um chamado para todos nós. Todos nós podemos ser filhos da luz, né? Todos nós somos filhos da luz, se nós entender que nós somos filhos de um criador maior, de uma fonte criadora. Então, todos nós podemos agir com esse foco de pegar os desafios externos e trazer para o nosso interior como reflexão, como aprendizado
e devolver ao meio externo de uma forma positiva e não reativa. Então, assim, muito dos pontos que ela foi colocando, você vê a mediunidade dela desabrochando. Você vê a sensibilidade do espírito desabrochando. Então, houve instantes em que tinha uma conexão muito grande com aquilo que ela estava sentindo, com a forma que ela via certas situações, porque no caso, assim, a minha mediunidade me trouxe, ao mesmo tempo, muito aprendizado, mas trouxe também muitos questionamentos do porquê aquilo acontecia. E conforme eu fui lendo, assim, parece que as cartas eram para mim. Porque conforme ela vai caminhando na história, alguns pergaminhos começam a surgir na vida dela, com mensagens que eram justamente para ela aprender a lidar com certas situações e desabrochar toda a sensibilidade que existia, o lado intuitivo, o lado espiritual dela. E conforme eu li as cartas eram para mim. Foi assim que eu senti, as cartas são para mim. E a história por si só, eu não vi assim nada de extraordinário. Então é um romance, sim, é escrito de forma romanceada. Você fica assim querendo saber o que vai acontecer, conforme ela vai vivendo os desafios no dia a dia dela. Você torce por ela, você quer que as coisas se acertem, você quer que ela não viva as determinadas situações. Eu comprei a personagem, sabe? Mas a história em si não tem nada de extraordinário, mas é a forma como foi escrito. Então você tem uma sensibilidade, você vê a humanidade daquela pessoa e você se comove, se compadece com as coisas que ela acaba passando, sabe? Então eu senti assim afinidade. E eu gostei da forma. Não é um livro espírita, mas ele traz justamente esse intercâmbio da vida terrena com um plano espiritual. Então, o tempo todo, assim, às vezes ela tá ali se sentindo sozinha, parece que ela está sozinha, abandonada, mas na verdade tem os guias dela por trás, tem os mentores dela por trás, junto dela, sabe? Emanando boas vibrações, caminhando junto com ela na sua vida. Então é a mesma coisa nós aqui. Nós estamos aqui na 3D, mas na 4D, mesmo que a gente não veja, nós não estamos sozinhos. Nós temos amparo o tempo todo. E a gente precisa acreditar nisso. E nessa história é isso que eu vi. Que ela não via com os olhos dela, mas ela sentia. Se ela acreditasse naquilo, ela podia sentir, ela podia se abrir aquela sensibilidade, aquela intuição, a espiritualidade dela. Então foi uma história muito, muito bonita. Eu vou ler um dos pergaminhos para vocês verem. Olha só como é dentro do livro. Então esse aqui é um dos pergaminhos. Ele tem toda essa separação, tá? Então na hora que tem a leitura dos pergaminhos, vem ali o desenho do pergaminho. Outra coisa que eu gostei muito, que eu achei muito legal, tem várias citações no meio, tá vendo? Esse aqui é uma citação e dela coloca o autor. E tem cada citação linda, sabe? De reflexão, que eu gostei muito. Alguns eu marquei, olha só, isso aqui é uma citação, e daí difere da forma do texto. Eu gosto quando os livros têm, que tem esse trabalho, sabe, de ter todo esse cuidado, de trazer de formas diferenciadas o texto, porque não fica cansativo, fica atraente e se torna mais prazerosa a leitura. Pelo menos eu considero assim. Então, ó, tem um pergaminho aqui super bonito que eu vou ler para vocês na página 41. E daí ela fala o seguinte: Filha da luz, você percorreu um longo caminho. Atravessou tempo e espaço para chegar a este momento de sua vida. E tem um longo trabalho a fazer. Uma missão lhe foi destinada.
Você sabe disso desde que nasceu, embora possa ter pensado que estava enganada. Neste dia, pontos de luz se espalham pelo mundo e todos estão tendo acesso a novos conhecimentos que levarão o planeta a seguir a um novo rumo. Cada um dos filhos da luz manterá os pontos de luz acesos, inicialmente dentro de si mesmos, e depois os irradiará para outros, até que todos se encontrem para uma missão maior. A partir de agora, 13 pergaminhos chegarão a você nos momentos em que estiver preparada. Mas atenção, seja receptiva à energia que está ao seu redor. Responda às inspirações que baterem na porta do seu coração. Abra-o para acolher a mensagem. Lembre-se, este é o primeiro dia do resto de sua nova vida. O movimento dos corpos celestes cria campos de energia que podem afetar o modo de agir e pensar dos seres humanos, da mesma maneira que a lua cheia exerce um efeito sobre as atividades da Terra, como a maré das colheitas. Os astros serão responsáveis pelo momento propício para que a colheita das palavras semeadas no pergaminho seja feita, quando o eixo da lua estiver alinhado de maneira a facilitar nosso contato e despertar sua intuição. Você receberá o próximo pergaminho e lembre-se de que certos fenômenos não são passíveis de explicação. Então, assim, percebe a leitura, né? Então, na verdade, eu sou a Ana Clara desse livro. Você pode ser a Ana Clara desse livro. Então, se a gente olha, trazendo a leitura para nós, você vai ver que não se trata simplesmente de um personagem distanciado. Se trata de uma mensagem para nós. Então, aqui, nós atravessamos tempo e espaço para chegar neste momento. Estamos vivendo um grande momento da história do nosso planeta. Estamos passando por uma grande transição planetária. Quem acompanha a escala, né, ali o gráfico da ressonância Schumann, se não sabe um pouquinho a respeito disso, procura ressonância Schumann. É como se fosse um medidor dos batimentos cardíacos, da entrada de energia no planeta. Então, nós estamos acompanhando e vendo que, assim, a energia tá tendo picos lá em cima. Às vezes, o medidor nem consegue fazer a leitura da energia que está entrando. Por quê? Porque o planeta está mudando. Isso é muito lindo de ver. Se a gente parar, se a gente acompanhar as coisas que estão acontecendo no mundo, todas as transformações, e mesmo que elas pareçam ser negativas, transformações geológicas, coisas que estão sendo descobertas, como a questão do que foi descoberto no Egito, algumas coisas meio podres que estão também aparecendo, e a gente vê aí na mídia, como por exemplo os bastidores de Hollywood, né, de grandes astros, e daí você fala assim, nossa, o mundo está piorando. Não, está entrando muita luz, está entrando muita energia, e nada mais vai ficar encoberto. A verdade tem que aparecer. As coisas que estão no escuro, elas devem ser iluminadas. Então, até que tudo de fato esteja claro, sim, vai parecer que está piorando. Mas na verdade é somente a luz entrando. E a luz precisa entrar. Chega de manter as coisas encobertas, entende? Então, assim, ler esse livro me fez ver, tipo, eu sou a filha da luz. Não é alguém que vai vir aqui para resolver os problemas, as questões do nosso planeta. Sou eu. Começa por mim, sabe? Começa por mim, para me abrir para o plano espiritual, para me abrir, para me conhecer. Então aqui assim, logo no comecinho, cada um dos filhos da luz manterá os pontos de luz acesos inicialmente dentro de si mesmo.
e depois os irradiará para outros até que todos se encontrem para uma missão maior. Ou seja, autoconhecimento. Eu preciso de entender tudo isso. Eu preciso de me conhecer. Eu preciso de saber quem eu sou, da onde eu venho. Parar de acreditar em histórias que contam pra gente há muito tempo e que servem apenas para nos manter fechados e sob um determinado controle, né? Então a gente tem que se despir, sair disso, deixar com que a luz entre dentro da gente, deixar que a luz entre dentro de mim, para que em algum momento eu encontre outras pessoas que também fizeram esse trabalho e a gente vá para uma missão maior. Isso é ou não é um chamado? Então, assim, eu achei lindo, lindo, lindo essa história, porque ela conversou com o meu interior, tá? Aliás, assim, não tá lá na frente o chamado, tá? O chamado, nós que estamos aqui agora estamos ouvindo o chamado com atraso. O chamado já vem de muito tempo. Então a gente não pode perder tempo para fazer aquilo que a gente considera importante de ser feito. E daí, quando fala de, o que eu vou fazer, né? Você tem que ser melhor que ontem. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que ser melhor que ontem. Quando a gente fala a palavra missão, ela fica muito fechada no tipo assim, algo muito evoluído, algo muito grande, algo muito diferente, sabe? Fica tudo crescido. Ah, não, uma missão é para grandes espíritos, é para pessoas santas, entende? E não é. Nós precisamos ser melhor do que ontem. Então, se ontem eu gritei com o meu amigo, eu gritei com alguém do meu lado, eu tenho que trazer isso e falar assim, poxa vida, eu não devia ter feito isso. Que chato que eu fiz. Mas o outro estava errado. Tudo bem, ele podia ter errado, mas eu não tinha o direito de gritar com ele. Então, quando a pessoa gritar de novo, fazer alguma coisa, a gente conseguir, tipo, eu falo por mim, porque eu sou muito impulsiva. Eu sou uma bomba relógio se deixar. Eu já melhorei muito, mas ainda tenho muito que melhorar. Então eu tenho que parar, tentar respirar e falar, não, não é assim que eu vou responder. Tudo bem, eu vou mostrar sim que eu não gostei, que ele está errado, mas não é assim que eu tenho que falar. É difícil? Muito, mas eu tenho consciência disso. Então são essas coisas que nos faz ser melhores do que ontem. Fulano fez algo para mim, eu não consigo perdoar. É difícil para mim perdoar, mas eu vou tentar perdoar. Eu vou buscar perdoar dentro de mim, sabe? Então, essas coisas são grandes. Isso é a gente deixar a luz entrar. Nós nos permitirmos sermos luz, filhos da luz, na onde nós estamos. Então, esse livro aqui, ele vem trazer, sabe, esse aspecto pra gente de você tem o seu papel é importante, tá? Eu vou finalizar esse vídeo com uma prece, que é prece de Cáritas, que é muito bonito e serve para todos nós. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Dai ao viajante a estrela guia ao aflito, a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso,
a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de vossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa pura e santa imagem. Esse é o livro A Espera dos Filhos da Luz, da Ana Maria Braga, dourado na minha estante, tá bom? Na minha estante, no meu entendimento, no meu coração, eu amei essa leitura, espero que vocês também possam fazê-la e aí estarem abertos a se inspirar para tudo isso que está acontecendo. Vocês são filhos da luz, nós somos filhos da luz. Agradeço e espero vocês no próximo vídeo. Até mais.